Olá, benditos! Sejam bem-vindos à continuação da nossa jornada juntos até o Apocalipse com a série 24 dias com o Filho do Homem em Lucas. Esse é o 42º dos 66 livros da Bíblia. E que bom que você continua firme no propósito aqui no canal Bendito. Vamos então ao primeiro capítulo da nossa série. E nós vamos começar conhecendo a pessoa que nos conta a história desse evangelho, Lucas. Ele não era um dos 12 apóstolos originais, era um médico grego e um historiador meticuloso. É também o único autor gentio do Novo Testamento. Lucas escreve com uma sensibilidade única para aqueles que, como ele, não pertenciam ao círculo judaico tradicional. Lucas escreve para um homem chamado Teófilo, cuja identidade é um dos grandes mistérios do Novo Testamento, pois ele é mencionado apenas nas aberturas do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. O objetivo de Lucas é oferecer uma investigação minuciosa e ordenada, baseada em fatos e depoimentos de testemunhas oculares, ou seja, os apóstolos que estiveram com Jesus desde o início e também a própria Maria, que Lucas certamente entrevistou para obter detalhes da vida de Jesus. Depois dos relatos de Mateus e Marcos, Lucas quis apresentar um terceiro relato mais completo. Portanto, ele documenta a história de Jesus desde o anúncio do nascimento de João Batista até a ascensão de Jesus. Lucas é o evangelho mais universal, pois os gentios são retratados de forma favorável com uma certa frequência. Lucas é o evangelho que mais se interessa pelos papéis das mulheres, das crianças e dos marginalizados. Lucas é o evangelho que mais se interessa pela vida de oração de Jesus. Lucas é o evangelho que mais enfatiza o Espírito Santo e a alegria. E Lucas é o evangelho que mais enfatiza a pregação das boas novas. O contexto em que Lucas escreve é de um mundo sob o domínio do Império Romano, marcado por grandes desigualdades. O povo de Israel vivia um silêncio profético de 400 anos, e é neste cenário de espera e cansaço que o capítulo 1 rompe o silêncio. Lucas inicia sua narrativa de forma fascinante, focando não em palácios, mas em dois lares improváveis. Primeiro, ele nos apresenta Zacarias e Isabel, que eram de linhagem sacerdotal, eram idosos e não tinham filhos. Somente os sacerdotes da linhagem de Arão podiam servir no templo. Como ao longo dos anos o número de sacerdotes se multiplicou, era usado sorteio para determinar quais sacerdotes serviriam e quando. Esse sorteio para servir poderia recair sobre um sacerdote apenas uma vez em sua vida. Para um homem piedoso como Zacarias, que foi sorteado para entrar no santuário do Senhor para queimar incenso, essa oportunidade foi provavelmente o maior evento da sua vida. Enquanto o povo permanecia do lado de fora em oração, Zacarias queimava incenso diante de Deus, no lugar santo, por toda a nação. Foi quando o anjo Gabriel apareceu para anunciar que ele e Isabel teriam um filho, a quem deveriam chamar de João. Ele seria o precursor do Messias. Com isso, Deus está dizendo que o Filho do Homem está prestes a entrar na história da humanidade para restaurar o estrago feito pelo pecado. Zacarias e Isabel haviam orado muitos anos por um filho, mas já haviam desistido. Por isso, ao receber a notícia do anjo Gabriel, ele não acredita que isso ainda possa acontecer. No entanto, Deus não havia desistido de lhes dar um filho, só estava esperando o tempo certo. E o tempo seria apenas 6 meses antes da chegada do Messias. Zacarias demora dentro do santuário e lá fora a multidão começa a ficar nervosa. O costume era que o sacerdote saísse assim que terminasse de orar para mostrar que ele não havia sido fulminado por Deus. Quando finalmente Zacarias saiu, ele deveria ficar nos degraus do templo e pronunciar a bênção sacerdotal sobre o povo. Mas Zacarias não consegue falar.
Então, fazendo o melhor que pode, por meio de gestos, ele conta o que lhe aconteceu no templo. Zacarias passou 9 meses mudo para aprender que no reino do Filho do Homem, a fé nas palavras de Deus é mais importante do que a limitação humana. Deus estava calando o antigo sacerdócio para que, no tempo certo, a voz, no caso João Batista, e a palavra, que era Jesus, pudessem falar. Muitos se perguntam por que Isabel se ocultou durante 5 meses. Um dos motivos pode ter sido porque, após décadas de espera e humilhação, ela quis viver aquele milagre a sós com Deus, longe dos comentários e dos olhares curiosos. Outro motivo pode ter sido que, em sua idade avançada, a gravidez era de alto risco. Ocultar-se mostra o lado prático e cuidadoso da vida humana, algo que Lucas, como médico, valorizava. Mas a missão de Gabriel não termina com o anúncio a Zacarias no Templo de Jerusalém. 6 meses depois, ele chega a Nazaré, uma vila simples da Galileia, para falar com uma moça que estava prestes a se casar, Maria. Gabriel diz 3 coisas para Maria: que ela é muito querida, que o Senhor está com ela e que ela é abençoada. Maria fica surpresa diante daquelas afirmações sobre sua pessoa. Mas o foco não está em Maria, mas no filho que ela teria, que seria chamado Jesus. Ele seria o Messias predito em todo o Antigo Testamento. E aqui nós vemos o milagre da encarnação. O Criador do universo escolhendo o crescimento no ventre, o choro e a dependência de um bebê. Ao apresentar Jesus assim, Lucas está colocando as bases para o título Filho do Homem. Mas o ponto alto da humanidade de Jesus está no versículo 35, quando Maria pergunta como seria mãe sendo virgem. O anjo responde que o poder do Altíssimo a envolveria com a sua sombra. Essa expressão remete diretamente à nuvem da glória, a Shekinah, que cobria o tabernáculo no deserto. Deus está fazendo do ventre de uma mulher o seu novo lugar de habitação. O bebê que nasceria seria chamado Filho de Deus, mas viveria plenamente como filho do homem. Lucas nos mostra que Jesus não caiu do céu pronto, ele foi gerado, cresceu e entrou na nossa história para sentir o que nós sentimos. Gabriel também conta para Maria uma novidade. Isabel estava grávida de 6 meses. Se Deus pôde fazer isso com Isabel, certamente poderia cumprir o que prometeu a Maria, porque para Deus não há nada impossível. Mas a fé de Maria não ficou isolada. Ela saiu de Nazaré, percorreu entre 100 e 150 quilômetros até a região montanhosa da Judéia para visitar Isabel. E Lucas, o médico, registra algo visceral. Quando Isabel ouve a voz de Maria, João estremece de alegria no seu ventre e Isabel é cheia do Espírito Santo. Há uma explosão de alegria profética na casa que estava em silêncio. Isabel chama Maria de mãe do meu Senhor, confirmando que o Messias, o Filho do Homem, já estava entre eles, santificando as relações familiares e transformando a dúvida em proclamação. O coração deste primeiro capítulo está no Cântico de Maria. Se você quer saber quem é o Jesus de Lucas, ouça o cântico de sua mãe. Nesses versículos, ela deixa de olhar para a sua própria situação e profetiza sobre a ação de Deus na história. Primeiro, ela apresenta o seu louvor pessoal. Depois, menciona a tripla inversão que Deus realiza. A inversão moral, dispersando os soberbos, a inversão política, derrubando os poderosos e exaltando os humildes, e a inversão social, enchendo de bens os famintos e despedindo vazios os ricos. Esse é o DNA do Evangelho de Lucas. O Filho do Homem é profundamente sensível às dores e às carências da humanidade. E Maria termina seu cântico exaltando a fidelidade de Deus, que sempre cumpre o que promete. Lucas, o médico, faz questão de mencionar que Maria ficou 3 meses com Isabel até completar os 9 meses para o parto de Isabel.
Em um mundo de conexões rápidas, Lucas nos lembra que o evangelho exige gastar tempo com as pessoas. Maria percorreu muitos quilômetros para oferecer sua presença e sua ajuda. Nos versículos 57 a 66, Lucas relata o nascimento de João Batista. No 8º dia, quando ele foi levado para ser circuncidado, começaram as sugestões de nomes. Tanto Zacarias quanto Isabel sabiam que o nome da criança tinha que ser João, de acordo com a ordem do anjo Gabriel. E quando Zacarias escreve que o nome do menino seria João, rompendo com as tradições de sua linhagem, ele volta a falar e louva a Deus. Todos ficam admirados e cheios de temor. O nascimento de João Batista forçou as pessoas a pensarem no futuro que Deus estava preparando. Eles perceberam que aquele não era um nascimento comum. A expressão "a mão do Senhor estava com ele" indica capacitação divina e proteção para uma missão específica. E então Zacarias, cheio do Espírito Santo, entoa um cântico profético, dividido em duas partes principais. A primeira, falando sobre a redenção messiânica. Ele bendiz ao Senhor porque ele visitou e redimiu seu povo. Note o uso da palavra visitação. Para Lucas, o Filho do Homem é Deus vindo nos visitar em nossa própria casa. Ele destaca que o propósito de sermos libertos dos inimigos é para que possamos servir a Deus sem temor, em santidade e justiça durante toda a nossa vida. Na segunda parte do cântico, ele fala sobre a missão do precursor. Zacarias se dirige ao seu próprio filho, João, falando sobre o seu lugar no grande plano de Deus. Ele define a missão de João, que é ser profeta do Altíssimo que prepara os caminhos. O versículo 77 traz um conceito-chave: dar ao seu povo conhecimento da salvação no perdão dos seus pecados. O Filho do Homem não traz uma libertação política militar, mas uma libertação espiritual profunda. O versículo 80 serve como um desfecho biográfico, mas também como uma lição profunda sobre a nossa própria caminhada. Lucas nos diz que o menino João crescia e se fortalecia em espírito. Isso nos ensina que Deus não tem pressa. Tanto o precursor quanto o Messias não surgiram prontos. Eles passaram pelas fases naturais do amadurecimento físico e espiritual. Além disso, Lucas faz questão de mencionar que a formação de João não foi em escolas rabínicas em Jerusalém, mas sim no deserto. No Evangelho de Lucas, vemos que o deserto é a escola de Deus. É o cenário onde as vozes externas silenciam para que a voz do Criador se torne a única frequência clara. Para que João pudesse apresentar o Filho do Homem ao mundo, ele precisou, antes, ser forjado na solidão e na dependência absoluta de Deus. Por fim, o texto nos fala sobre o dia de manifestar-se. Existe um tempo certo para que as promessas venham a público. Se olharmos para trás neste capítulo, veremos que o reino do Filho do Homem é construído com paciência. Zacarias esperou 9 meses para voltar a falar. Isabel esperou décadas para ser mãe. E João esperaria quase 30 anos no anonimato do deserto. O capítulo 1 termina mostrando que a preparação é tão sagrada quanto a manifestação. Que possamos entender que mesmo nos nossos períodos de deserto ou de espera, a mão do Senhor está agindo, fortalecendo o nosso espírito para o dia em que a sua glória se manifestará em nós e através de nós. Enquanto João Batista vai crescendo no anonimato da região montanhosa da Judéia, vamos para Belém, onde o Salvador não é mais uma promessa distante, ele é uma presença real entre nós. Eu espero você para o 2º capítulo da nossa série amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.